Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório. Hoje eu vou mostrar para vocês como eu faço a solda de alguns LEDs bem especiais por aqui, em um acabamento que eu acho que muitos de vocês nem conhecem ainda. Vem comigo para a bancada conhecer mais sobre eletrônica e sobre design de hardware. Hoje nós vamos falar desse acabamento de soldar os LEDs de forma com que eles consigam passar e atravessar a placa de circuito impresso. Olha só que interessante. Aqui eu tenho uma placa que vocês conseguem ver essa área aqui mais amarelada. E essas aqui, ó, tem o mesmo acabamento. Eu acabei removendo as camadas da placa de circuito impresso na hora do projeto, que são responsáveis pela cor, pelas camadas de cobre, pelas trilhas, pelas escritas, e deixei a placa de circuito impresso apenas na fibra de vidro. E estrategicamente eu também posicionei aqui, ó, os pads dos LEDs para que quando eu ligasse a placa de circuito impresso, olha só que bonitinho, os LEDs atravessassem a placa. Olha só que efeito legal e interessante e diferente, né? O que eu quero mostrar para vocês é a técnica de fazer essa solda inversa dos LEDs. Na verdade, existe um tipo de LED bem específico chamado Side View LEDs, estão vendo? Ó? Que são próprios para exatamente esse tipo de contexto. Mas nem sempre todo modelo de LED ou todas as cores tem nessa versão Side View. Outra coisa também é que esse modelo aqui é muito mais difícil de achar, enquanto os LEDs normais você consegue encontrar facilmente em lojas de eletrônica. Essa técnica aqui eu vi pela primeira vez sendo aplicada em uma das placas de circuito impresso feitas na nossa comunidade. A Bianca, que participa da nossa comunidade no Discord, um dia ela postou uma foto de uma das placas dela com esse acabamento aqui. Achei super interessante, testei por aqui e hoje eu quero compartilhar com vocês como que eu fiz essa solda. Caso você queira uma indicação de onde produzir as suas placas de circuito impresso, eu sempre recomendo a PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso, eles têm um excelente custo-benefício e enviam para o mundo inteiro. Existem preços bastante interessantes para lotes protótipos de até 10 unidades de placas e eu estou deixando um link aqui na descrição do vídeo que já tem um cupom especial para novos usuários. Propositalmente nessa placa aqui eu soldei 3 LEDs e eu deixei o último sem soldar, porque esse aqui a gente vai fazer em conjunto e eu vou mostrar para vocês como fazer essa solda. Esse vídeo vai ser interessante tanto para você pegar ali como fazer a técnica de girar o LED, como soldar ele corretamente, mas também para você utilizar essas técnicas para soldar componentes eletrônicos pequenos. Se você não tem tanta prática com solda, esse vídeo ainda vai ser interessante para você ir pegando algumas técnicas, entendendo como fazer essa solda. Também serve como um convite para você treinar a sua solda, porque só treinando que a gente se profissionaliza nesse assunto, né? Bom, pra gente fazer uma solda segura, a gente vai começar tirando a energia da placa, claro, e posicionando ela bem firme aqui na bancada. Tem uma bancada magnética aqui que ela me ajuda bastante a prender a placa, ó, e ela fica bem segura. O modelo de LED que eu tô utilizando é um LED SMD no tamanho 0805 e é um LED automático. Vocês viram que quando eu energizei o sistema, ele já começou a piscar ali em diferentes cores. Isso porque esse LED aqui já tem um microcontrolador dentro dele e ele mesmo faz essa brincadeira com as cores toda vez que ele é energizado. Então é um sistema bem simples e não tem nenhum microcontrolador aqui. Vou pegar um aqui então. Agora com o LED aqui já em cima da placa, dá para observar, ó, que o LED ele tem uma polaridade, estão vendo? Ele tem um desenhinho ali que demarca qual dos lados é o positivo e qual é o negativo. Essa descrição, na verdade, ela está na parte de baixo do LED. A parte que ele pisca é essa aqui de cima, onde ele tem um encapsulamento transparente. Essa solda aqui, a gente vai literalmente colocar ele de cabeça para baixo e realizar a solda. Mas observe uma questão, quando esse LED está na posição correta, os pads metálicos aqui dele, ó, estão em contato total com a placa. E quando a gente vira ele ao contrário, o que acontece é que a parte metálica ela fica em uma distância, ó, da placa de circuito impresso. E é por isso que essa técnica aqui funciona melhor se a gente utilizar o estanho em fio e não o estanho em pasta. O estanho em pasta ele acaba ficando muito fino nesse pad e a gente não consegue controlar tão facilmente a quantidade de estanho. Então o ideal, ó, é que a gente faça uma bolinha de solda bem protuberante mesmo. Uma solda que talvez seria considerada até errada em outros contextos. Mas aqui o que a gente precisa fazer, ó, é levantar essa solda para que ela encoste no pad do componente eletrônico. Agora, como fazer isso sem fazer lambança, né? Eu gosto de começar deixando o componente eletrônico bem próximo do pad, já na posição correta onde eu vou realizar a solda.
E agora vamos iniciar a técnica de solda para componentes SMD com o ferro de solda. Eu gosto de começar aquecendo o pad e fazendo uma bolinha de estanho. Como a gente está falando desse componente eletrônico que a gente precisa aumentar um pouquinho ali o contato dele, então eu vou fazer uma bolinha um pouquinho maior do que eu faria normalmente em um outro componente eletrônico. Agora que nós temos essa bolinha de estanho, eu vou voltar a aquecer ela e com uma pinça eu vou posicionar o LED aqui com o contato nessa bolinha de estanho. Eu vou tentar deixar ele o mais retinho possível. Pronto, ok. Só mais uma ajeitadinha. É isso aí. Pode ser que nesse primeiro momento não fique tão bonitinha a sua solda, mas a gente vai ter a oportunidade de voltar e corrigir, ok? O importante é que ele fique bem posicionado e que ele tenha, de fato, o contato elétrico acontecendo ali no pad do componente eletrônico sem vazar para o outro pad, né? Sem criar um curto-circuito. Agora, eu venho com o meu ferro de solda e mais estanho e finalizo o outro pad do componente eletrônico. Também colocando um pouco mais de solda do que o convencional, né? A gente tem que ali garantir que essa bolinha de estanho vai grudar nos pads do componente eletrônico. E como eu te falei, depois que essa solda aqui pegar, eu tenho a oportunidade de vir agora com mais calma e organizar a solda que não ficou tão bonitinha, né? Então eu posso vir aqui, botar um pouquinho mais de estanho, deixar ela mais brilhante e bonitinha. Prontinho! Agora eu tenho mais um LED aqui no meu circuito, soldado ao contrário, e vamos ver se ele tá funcionando mesmo. Vou pegar uma bateria e vamos inserir. Já dá pra ver que funcionou. Olha só que legal, que bonitinho. E aqui do outro lado, eu consigo ver todos os pontos brilhando no circuito. Vou apagar as luzes para vocês verem o efeito completo dessa placa. Eu acho que o efeito ficou muito interessante, ficou uma gracinha e dá um ar de mistério, né? Quando a gente tem um circuito grande e utiliza técnicas diferentes, a nossa placa ela fica com um acabamento mais interessante, mais profissional. Eu acho que esse efeito aqui ficou super interessante, olha só que legal. Eu já vi esse mesmo efeito aplicado em algumas placas comerciais. Tem uma placa chamada Microbit, em determinado ponto da placa ela tem o símbolo de um microfone, porque ela identifica se ela está recebendo alguma entrada de voz. E na placa tem um desenho de um microfone bem pequenininho, nesse acabamento aqui, e no verso desse microfone tem um LED soldado bem dessa forma aqui, que faz com que esse mini microfone acenda quando o input de voz acontece. As técnicas, elas são muito diferentes, fazem com que os nossos projetos eles fiquem mais profissionais, fiquem com uma cara mais interessante. Então é bem legal assim aprender técnicas novas e se vocês tiverem alguma dúvida pode me colocar aqui nos comentários que eu tento ajudar vocês da forma que eu puder para que vocês possam aprender também a fazer técnicas diferentes nas PCBs de vocês também. O legal é que essa placa aqui eu já tinha produzido ela há um tempo. Ela estava com alguns errinhos e a gente conseguiu consertar esses errinhos em live. Então, se você quiser acompanhar um momento mais intenso de trabalho em eletrônica, mostrando o dia a dia mesmo do desenvolvimento de um projeto, você pode chegar aqui no canal do YouTube mesmo, às 8 horas da noite, todos os dias, menos nas quartas e menos nos sábados, a gente está sempre ao vivo. Você também pode acompanhar essa live na Twitch, se você preferir. E se quiser ficar por dentro de todos os meus desenvolvimentos, é no Instagram, Julia Labs, que você me encontra. Espero que você tenha gostado dessa nova técnica. Se você já tinha visto ou se você pretende aplicar ela em algum projeto, descreve aqui pra mim nos comentários. Eu vou adorar conhecer os seus projetos, também vou adorar ver como que você tá se programando e se preparando pra aprender cada vez mais coisas novas nesse universo da solda e da eletrônica. É isso aí, eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau!